O 13 vive um drama financeiro há muito tempo. As dívidas foram se avolumando, saindo de gestão, entrando de gestão, e isso não foi sendo enfrentado como deveria. Até que a gente teve a oportunidade de assumir, paralelo ao trabalho que a gente vinha fazendo no time, a gente procurou ver quais eram os problemas, diagnosticar e ver de que forma a gente podia tratar, para que pudesse dar ao 13, que possa dar ao 13, possibilidade da gente estruturar o 13 de forma sustentável. Foi quando tivemos a decisão de buscar a justiça, pleiteando uma recuperação judicial. Na prática, vai permitir que o 13, por exemplo, há mais de 10 anos o 13 não tem condições de ter uma conta bancária de livre movimentação, que essa conta ficaria sujeita a bloqueio. Então, você cuidar do dia a dia de um clube sem que você possa sequer ter uma conta aberta não é fácil. Às vezes o torcedor faça uma campanha de PIX, de doação, alguma coisa desse tipo. O próprio programa sócio-torcedor era extremamente comprometido porque os recursos do sócio-torcedor eram bloqueados. Então é muito difícil fazer gestão em qualquer clube onde você não tem possibilidade de livre movimentação para que você possa estabelecer um planejamento, um fluxo de caixa, alguma coisa desse tipo. E a partir dessa recuperação judicial, a gente vai poder restabelecer tudo isso. Então, o 13 vai poder ter livre movimentação, todas as execuções são suspensas, o programa sócio-torcedor vai ser lançado agora, vai ter, se Deus permitir, uma grande adesão do torcedor, aquele recurso vai de fato entrar no caixa do clube, o recurso da Timania que o clube receber vai ficar disponível para o clube, as receitas provenientes da renda vai ficar disponível para o clube, de patrocinador disponível para o clube. Obviamente, a contrapartida é o clube apresentar como é que o clube pretende pagar suas dívidas no curto e no médio e no longo prazo, e ele ter capacidade de adimplir, ou seja, de assumir o compromisso e pagar de acordo com aquilo que foi assumido, para que, obviamente, essa recuperação ela possa ser de pleno êxito, da forma que ela será executada. Mas, enfim, foi um ganho muito grande para o 13. Eu tenho certeza que talvez tenha sido tão importante ou até mais do que a própria conquista desse ano. Obviamente, está trabalhando assim. O ano passado nós fizemos o primeiro aniversário do 13, depois de muitos anos, que não era comemorado com a ação da diretoria. Ele até era mais de uma ação mais específica de um ou outro torcedor, mas da diretoria institucionalmente não. A gente fez o ano passado. Esse ano a festa foi maior, para exatamente criando o clima, para que no centenário a gente consiga, se Deus permitir, fazer uma grande festa. E se mais Deus permitir, fazer uma grande festa com conquistas, com funcionamento otimista de série mais bem posicionado que o 13 se encontra hoje, com um calendário mais tranquilo, com as contas mais ou menos organizadas, como a gente pretende, se Deus permitir, chegar, para que o torcedor do 13 tenha muito orgulho do seu time. Não é à toa, nem se pode desprezar um clube centenário. Poucos clubes no Brasil são centenários, tá certo? E centenário chegando, ele com conquista, chegando ele forte, chegando ele vibrante, sua torcida crescendo, como é o caso da torcida do 13. Esse ano agora, quando o 13 ia jogar, a quantidade de crianças que estavam no estádio para entrar com jogador era uma coisa que muitas vezes me emocionava, porque eu lembrava da minha história quando eu era criança e entrava com jogador aqui nos jogos no PV. Então, é muito bom você ver que, de uma forma ou de outra, a gente está conseguindo recuperar um pouco disso aí, um pouco da autoestima do torcedor 13ano, que tinha sido bem comprometido ao longo desses anos, que a gente amargou decepções, frustrações e dificuldades. Assim, essa disciplina orçamentária é muito importante para que a gente consiga manter os compromissos em dia e criar as condições para honrar os compromissos futuros que a própria recuperação judicial vai nos impor. Isso é mar de rosa. A gente vai ter que honrar os compromissos que a gente assumir, tem que pagar lá. Então a gente estimou um orçamento que nos permita, como eu já falei, honrar os compromissos e tentar criar algum caixa que nos permita honrar nosso compromisso, fruto de gestões passadas, mas que é da instituição e ela precisa ser enfrentada, claro. Então, fazer isso com muita responsabilidade. Desculpa. Então, o 13, a gente fez uma projeção, o orçamento vai estar sendo apresentado ao Conselho, acho que agora no início do próximo mês. A gente fez uma projeção, um orçamento, onde a gente definiu qual era o percentual que a gente poderia aumentar em relação ao orçamento que foi realizado esse ano, para nos dar uma margem de segurança, e a gente construiu o elenco
considerando qualidade técnica, comportamento fora do campo, o ser humano, né? E realidade financeira. Né? Às vezes a gente, torcedor outro, chega e diz, eu devia contratar jogador A, jogador B. Eu também gostaria, mas você não vai ter condição de pagar. E não adianta fazer aventura. Tem duas coisas no clube que você deve evitar. Primeiro, desequilíbrio salarial. O ser humano é muito parecido. Então, você tem um jogador ganhando um valor X e um outro jogador 3X, o que aquele jogador ganha, esse que ganha menos, ele não vai querer jogar para quem ganha mais. Isso é do ser humano. Esse desequilíbrio de orçamento de folha é uma gestão extremamente importante e difícil de ser feita. Precisa ter muita disciplina em relação a isso. O grande segredo de clubes pequenos e médio porte crescer de forma sustentável e conseguir grande conquista é quando eles têm disciplina orçamentária em relação à política de gestão salarial. Eu acho que no Brasil, é porque infelizmente aconteceu aquela tragédia, mas a Chapecoense era o exemplo vivo disso. Foi subindo de Série D para Série C, mas foi estabelecendo um limite e critérios salariais, não havia distorções, isso era muito saudável para um ambiente como um todo, né, que formava verdadeiramente uma equipe. Então é muito importante a gente ter. Então essa disciplina financeira, ela é importante no que diz respeito a você ter condições de honrar e, paralelo a isso, você não criar animosidade dentro do elenco. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Antes de responder a pergunta, satisfação de estar ao lado aqui do presidente, nosso diretor de marketing nessa coletiva. Satisfação em estar revendo novamente todos vocês após o Campeonato Paraibano. Espero que seja novamente um ano de sucesso para todos, tanto para vocês como para nós. E tenho certeza que o segredo que o presidente acabou de falar, humildade, pés no chão, a gente não vai mudar praticamente nada, né? Vamos manter essa mesma humildade. O elenco que foi formado também com muito critério pelo comitê executivo do clube. Eu tenho certeza que novamente a gente vai ter um ano de muito sucesso. E são duas palavras principais dentro do futebol. Você tendo comprometimento em todos os setores do clube, né, e tendo intensidade também, acredito que são fatores essenciais para o sucesso. E tenho certeza que a gente, com todos, né, torcida, imprensa, direção, atletas, a gente vai novamente dar muitas alegrias para todo torcedor. Exatamente, o foco principal que nós tivemos após a renovação, né, que aconteceu no dia 1º de julho, então o foco principal até o momento foi justamente a montagem do elenco, com muito critério. Eu acho que é uma virtude que todos têm, sou muito sistemático nessa questão, pegando informações, passando informações. O Igor, né, com os scouts, o Joba com a sua experiência, vendo jogos, Lúcio também, o presidente, então todos foram muito importantes para a gente chegar nesse nome de atletas. Se a gente for ver, são atletas que o histórico de lesão muito baixo, uma média de idade que eu considero 27 anos o auge, né, o auge do aspecto dos atletas, uma média de altura com mais de 1,80 m. Então, por um campeonato paraibano que nós sabemos que o nível de competitividade é muito alto, nós temos aí de 5 a 6 equipes que podem ser consideradas favoritas. Então, a gente sabe que tem que ter muita competitividade e isso, esse grupo de atletas, desde o primeiro dia. Eu já, inclusive, todos os atletas que estão contratados, nós fizemos uma videochamada com todos, então passamos algumas informações importantes para quando eles chegarem aqui, eles já estarem mais conscientes do que vão enfrentar. Já foi passado, né, pelo nosso comandante maior, nosso presidente, o foco principal é o Campeonato Paraibano, que nos dá novamente um calendário, mas é claro que uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste que dá receita para o clube, a gente também vai dar o nosso melhor, mas o foco principal nesse primeiro semestre é o Campeonato Paraibano, e isso a gente vai deixar bem claro para os atletas também, porque a gente não pode ter um foco, uma motivação maior para jogar uma Copa do Nordeste e um foco menor, uma motivação menor para jogar um Campeonato Paraibano. Então, a mesma motivação, o mesmo foco, a mesma concentração a gente tem que ter em todos os campeonatos nesse primeiro semestre, e aí sim, num segundo semestre, um acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C. Olha, se a gente fosse analisar pelo orçamento, ano passado nós éramos, acredito, a quinta ou sexta folha. Então, eu não vejo como um fator primordial a questão do orçamento, eu vejo sim a montagem de elenco, o perfil, o trabalho, então não vejo como um fator
maior essa questão do orçamento. É claro que a gente conseguiu aumentar ali de 20% a 25%, né, no orçamento do clube, mas o fator principal que vai determinar é o trabalho, é o dia a dia, é o ambiente, é o comprometimento dos atletas e junto com tudo isso, o fator torcida, que a gente sabe que é importantíssimo para nós. Os atletas que foram campeões conosco, a gente tem, né, um carinho enorme por todos os atletas, mas a gente sabe que quando o atleta é campeão, valoriza dentro do mercado, né? E a Amada, um atleta aí que foi muito bem aqui, mas já está contratado por outra equipe, né? Já está no Paulistão de Série A2, um campeonato com uma visibilidade enorme. Inclusive, o treinador do Taubaté me ligou pedindo informações dele, eu passei as informações melhores possível. Então, a gente deseja muito sucesso para o Amada no futebol paulista, assim como todos os outros atletas, né? Geninho, outros atletas aí que foram campeões conosco, a gente deseja todo o sucesso do mundo para todos os atletas. Que ano passado, quando eu vim primeira vez para o futebol nordestino, eu estudei muita competição. Então a gente sabe que o futebol nordestino tem algumas peculiaridades, que é um campeonato de muita transição. Então você tem que ter uma equipe que consiga transitar rápido para a parte ofensiva, mas que também consiga ter um pós-perda rápido, um pós-perda, o 4 segundos que a gente fala, para matar a jogada ou para recompor muito rápido. Então todos esses critérios aí a gente analisou com muito carinho. Exatamente. Eu acredito que assim, os treinadores eles reclamam muito que não tem tempo para treinar. Então, numa pré-temporada que você tem de 30 a 40 dias no máximo, eu prefiro treinar. Mas é claro que a gente vai ter alguns jogos treinos, a princípio a gente está vendo aí as datas e alguns amistosos também, para a gente conseguir também que o atleta consiga jogar no amigão, consiga estar próximo da torcida, passe a ambientar. Então a gente vai ter um jogo treino e a princípio 2 amistosos. Diante da disponibilidade de datas que a CBF nos permite jogar, são 16 datas apenas para a realização do estadual. Então, eu acho que esse formato onde os clubes jogam entre si, né, obviamente, o ideal é que fosse jogo lá e cá, mas não tem data suficiente para isso, mas a possibilidade de todos os times se enfrentarem gera um equilíbrio, e mais do que isso, né? Termina, de fato, premiando aquelas equipes que se apresentaram melhor. Porque, às vezes, antes você estava num grupo mais difícil, o outro grupo mais fácil, terminava alguém sendo beneficiado porque estava num grupo mais fácil. Né? E, dessa vez, não. Todo mundo joga contra si, todo mundo enfrenta os mesmos adversários, enfim. Então, eu acho que esse formato é muito bom e ele deve ser mantido. A única sugestão que a gente vai apresentar, que o ano passado não houve com relação a essa disputa, é que, no que diz respeito aos sorteios, ele possa ter algum direcionamento. Como? Você constrói os pares. Vamos lá, 13 Campinense é um par. Nacional e Pombal seria outro par. Então, no momento que eu pegasse o Nacional empate, naturalmente eu já pegaria o Pombal em Campina Grande. O pote seria Souza e Atlético de Cajazeiro. Então, no momento que no sorteio eu pegasse o Atlético fora, naturalmente eu já pegava o Souza, porque isso equilibrava para evitar que todo mundo, de repente, você pode pegar 4 viagens ao sertão. Né? É caro para a realidade do nosso futebol. Jogar no sertão é muito caro para a nossa realidade. O Campeonato Paraibano é um campeonato de receitas relativamente baixas. Né? A gente tem muita dificuldade de fazer a conta fechar, porque você tem poucas empresas dispostas a patrocinar o evento como município. Por exemplo, você foi campeão paraibano, né? E a premiação que ele recebeu foi um carro, na verdade, doado pela CBF. Né? O próprio campeonato não contempla o time de qualquer premiação. Mas por que não acontece? Porque a própria federação ela tem dificuldade de vender o nosso estadual como vitrine de investimento. Eu gosto muito do modelo e sou defensor de que esses jogos sejam transmitidos, de preferência fosse transmitido por canal aberto, porque eu sei que isso, muita gente acha que isso tira o torcedor do campo. Não tira. Pelo contrário, faz com que mais gente consuma aquele produto. Ou seja, mais gente passaria a acompanhar o Campeonato Paraibano, mais gente se teria atraído pelo Campeonato Paraibano e, obviamente, mais gente depois iria aos estádios do Campeonato Paraibano. E você atrairia muito mais investidores dispostos a acreditar no time, como também no próprio campeonato como um todo. Então, em função disso, eu acho que a gente precisa modificar isso aí. Amanhã eu vou defender, inclusive, no arbitral, que pudesse, se tiver alguma empresa comunicação que queira transmitir o jogo canal aberto, eu sou o primeiro a assinar e defender que isso possa acontecer.
Exatamente, a gente vem acompanhando todos os adversários, né, com muita atenção. Acredito que, ao meu ver, vai ser um campeonato muito competitivo. Se este ano já foi um campeonato competitivo, acredito que o próximo ano vai ser um dos melhores campeonatos aí que o estado da Paraíba vai ver. Então, a gente está focado muito no nosso trabalho. Ainda faltam algumas peças para a gente fechar o nosso elenco, mas também estamos atentos aí aos adversários. Olha, acredito que todas as equipes que entram no campeonato entram com a intenção de conquistar, de ser campeão. Então, 13 é uma dessas equipes. Acredito que todas as equipes, eu acho que seria deselegante da minha parte ficar mencionando equipes que são as favoritas ou não, mas a gente sabe do nível de competitividade. Com relação ao elenco do 13, acredito que 2024, mesma linha, com humildade, pés no chão, trabalho, muito comprometimento, muito dia a dia, muita atenção, muita responsabilidade. Pela parte da direção, a gente sabe tranquilamente que eles vão dar todo o suporte, então o nosso foco é dentro de campo, é trabalhar, é dar alegrias para a direção, é dar alegrias para o torcedor, maior torcida da Paraíba. Fazendo uma série de melhoria aqui nas dependências do PV, né? A principal dela é exatamente na recuperação do gramado. Faz mais de 90 dias que a gente está trabalhando nessa recuperação, para que possa permitir que o clube faça todos os treinamentos de campo aqui no PV. No ano passado a gente teve muita dificuldade em relação a isso aí, porque a gente estava fazendo a recuperação do gramado, mas não deu tempo suficiente de ficar pronto para o início da pré-temporada, e tinha todos os dias deslocar para um lugar, para outro. Isso gera um prejuízo financeiro, porque você gasta para se deslocar, e logístico. Além de certa forma, colocar um pouco em risco os próprios atletas. Você não tem, muitas vezes, os campos em condições que a gente tem condição de entregar aqui no PV. Então, assim, fora isso, fazendo melhoria na parte estrutural, de sala, de banheiro, isso aqui, para que possa dar um mínimo de conforto, né, e condições de trabalho à comissão técnica e aos atletas. 1º de dezembro, né, os atletas devem estar chegando entre o dia 28 e dia 29, a maioria, quase todos, está com passagem marcada para essa data. Pode haver só intercorrência, outro, enfim, que às vezes acontece, mas, de um modo geral, todos os atletas anunciados, 100% deles, estão com passagem marcada entre o dia 28 ao dia 29. 100% deles. Certo? Apenas tem os que ainda não foram anunciados, que as passagens não foram ainda efetivamente compradas, mas os demais já está tudo ok. Na nossa reunião com a direção, no dia 4, né, vai ter agora a apresentação da equipe num jantar. Após isso, a gente vai ver algumas outras situações. Nisso que você está falando, ainda não sabemos a data, mas como você bem sabe aí, o futebol, né, a gente tem que também ter um ambiente bom de trabalho, né, uma concentração. Então, acredito que a gente vai chegar no meio termo aí para deixar todos satisfeitos. Olha, eu acredito que no momento a gente está mais focado no Paraibano, que é a competição que a gente vai iniciar. É claro que quando tiver o sorteio da Copa do Brasil, a gente vai estar atento, mas no momento o foco é total no Campeonato Paraibano. No orçamento que a gente construiu, a gente tem uma margem de até 25% de crescimento na folha de atletas em relação ao que a gente praticou no atual campeonato. O custeio deve aumentar, acho que 10%, 12%, mas a folha de pessoal, mais ou menos, de atleta especialmente, mais ou menos em torno disso aí, entre 20% a 25%.